Ufa! Pegou água? Agora sim, estamos de volta. Pegou água. Deu certo. Não, é porque eu brinco com todo mundo, eu falo, esse Instagram, ele não é democrático, Não. né? Chega uma hora, ele vai lá e corta e não deixa nem a gente terminar a conversa, poxa. Estão perguntando ali qual o tema da live. Nós estamos falando de aspectos práticos da advocacia na bioética, né? Estamos aqui com o professor Henderson, que está falando da atuação dele agora como presidente da Comissão de Bioética do Conselho Federal da OAB. Então, Henderson, desculpa ter te cortado, mas retome e nos conte como tem sido a atuação lá. Então, eu estava mencionando a situação, né, de que estabeleceu-se o protocolo de cloroquina e hidroxicloroquina para gestantes, que é algo que primeiro, não tem fundamento científico para isso. Aliás, as evidências que tem demonstram que isso, sim, passa por placenta, passa pelo cordão umbilical para a criança. E não se sabe os efeitos nesse nível de toxicidade, nesse nível de concentração para a criança. E aí, novamente, relatório para o Conselho Federal. E aí fui conversar com o procurador constitucional da OAB, o Dr. Marcos Vinícius, e ele mencionou, mas veja, é estranho que a advocacia vá falar sobre uma matéria que é científica. Nós precisamos que o Conselho Federal de outras ciências não falou nada ainda. Eu falei, não. Então, é estranho, né? Soará muito estranho o que a advocacia faça algo. Então, a gente precisava que ele se manifestasse. Novamente, o que coube a gente fazer na bioética? Criar um ambiente de diálogo institucional. Eu fui bater de porta em porta, conversar com as instituições. Olha, vocês concordam com o uso de cloroquina para grávidas? Não. Por favor, oficiem a OAB para que nós possamos fazer algo. E ao demonstrar não só que é tóxico aquilo, mas que também vai contra a orientação da OMS, bastaria uma reclamação constitucional para dizer, olha, isso daqui vai contra o que a OMS está falando e já foi dito pelo Supremo que não poderia se contrariar a determinação da OMS. Então, esse diálogo todo, a comissão que vai à frente, busca conhecer, busca fazer pontes para nós encontrarmos caminhos que não seja só da judicialização, mas do diálogo, encontrar um consenso possível, quando possível, para melhor aplicação de políticas públicas aqui no Brasil. Está em discussão, por exemplo, duas situações muito interessantes que nós estamos monitorando. Eu quero deixar um abraço para o doutor Oswaldo Simonelli, que acaba de entrar aqui. Ele é advogado do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina aqui de São Paulo, e um exímio conhecedor de direito médico, a quem eu admiro imensamente. Eu tenho acompanhado as lives dele, ele está numa semana de lives, ele está entrando aqui, agradeço a retribuição dele. Veja que nós temos algumas ações interessantes que estão caminhando no Supremo, em matéria bioética. Por exemplo, neste momento está andando a DPF 618, que fala sobre aquela questão que nós conversamos, que é a transfusão de sangue de pacientes testemunhas de Jeová. Então, neste caso, né, nós vamos manifestar para o Conselho Federal para que entre com amicus curiae na ação e fale aquilo que a advocacia pensa acerca dos direitos fundamentais de pacientes, que a sua recusa, com base religiosa ou não, sejam respeitadas. Né? Então, estamos trabalhando nessa manifestação. Outra questão diz respeito a direitos reprodutivos da mulher. Veja-se que a lei que fala sobre planejamento familiar estabelece que para que seja realizada a laqueadura da mulher, ela tem que ter 25 anos, 2 filhos e o consentimento do esposo. Esse paradigma familiar, da qual uma mulher, aos 25 anos, ela já é casada, já tem 2 filhos, já tem um esposo, esse é um paradigma da época que a lei foi feita. A lei estava certa para aquela época. Para hoje, essa lei é inconstitucional. Essa condição é inconstitucional. Veja você, uma mulher pode decidir ser mãe aos 18 anos. Mas ela não pode decidir não ser mãe aos 18 anos. A professora Paula Moura, que aliás a gente acabou de sair também de um bate-papo sobre bioética na pandemia, sim, a Defensoria já questionou isso. Tem curiosamente, um amicus curiae, que é o centro acadêmico da Faculdade de Direito da UNB,
que entrou com informações científicas para demonstrar o quanto que isso é nocivo para os direitos reprodutivos da mulher. Então, é algo muito interessante. Então, também estamos acompanhando, também para a comissão está acompanhando para que a OAB entre como amicus curiae nessa ação. Outras questões que estão em andamento que a gente precisa discutir aqui no Brasil, e eu acabei de sair da live com a doutora Paula falando disso, que é a alocação de recursos escassos em saúde. Maiormente na pandemia. Maiormente eu me refiro ao leito e ao respirador. Nós não temos, no âmbito nacional, um critério para a utilização desses recursos. Nós temos, claro, uma resolução na 2156 do Conselho Federal de Medicina, que estabelece a utilização de leitos na UTI. Mas isso foi feito em 2016, não era uma situação de pandemia, e ela não é precisa o suficiente para dar segurança aos profissionais de saúde na tomada de decisão. Na ausência de uma regulação nacional, nós temos tido iniciativas regionais. Por exemplo, a CREMERG lançou um critério, a CREMEP, que é de Pernambuco, lançou o critério. Hospitais estão criando seus próprios critérios. Além disso, algumas associações científicas estão também se manifestando e sugerindo alguns critérios. Mas, no fundo, Nanda, o grande ponto é que esses critérios eles têm um potencial de inconstitucionalidade fortíssimos. A nossa Constituição fala é proibido você discriminar pessoas idosas e pessoas com deficiência. Nós até assinamos, incorporou isso ao nosso ordenamento jurídico com a hierarquia de norma constitucional, por se tratar de um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que é o Tratado Internacional de Nova York, a Convenção de Nova York, que fala sobre os direitos das pessoas com deficiência. E foi a primeira que fez isso. E, ao fazer isso, nós vamos lá e colocamos, disfarçados de critérios técnicos, científicos, condições que, na verdade, causam, sim, essa discriminação de pessoas idosas e pessoas com deficiências. Então, é preciso discutir isso e, dar publicidade a esses critérios. Porque é possível que, no hospital em Florianópolis, os critérios não te beneficiem, mas se você atravessar a ponte até São José, o hospital em São José tem um critério que te favoreça. Então, veja, tirar isso das costas do profissional de saúde, está na linha de frente, ele já está super estressado, ele já está com muitos problemas, ele já está tendo que ensinar, lembrar as pessoas que têm que usar máscara, lavar a mão, não ficar em aglomerações públicas, essa coisa toda, e ainda tem que decidir, ele ainda tem que organizar a fila. Não, cria uma comissão para isso. Aquela comissão de bioética que a gente tinha falado, que não existe, deveria existir, ela pode ajudar com isso. Ela cuida de publicizar os critérios e cuida de organizar a fila. E ela responde por essa organização da fila. Assim, os profissionais de saúde ficarão menos expostos, menos submetidos a discussões sobre a sua responsabilidade ético-profissional ou sua responsabilidade civil. Então, isso daria muito mais segurança a todas as pessoas envolvidas no tratamento, no combate à Covid-19. Então, isso também é uma coisa que a comissão está atuando para que a gente consiga fazer. Enfim, estamos a todo vapor para conseguir dar condições de que as políticas públicas sanitárias no país não só estejam no ápice da sua funcionalidade, mas também que os direitos fundamentais mantenham-se efetivos e não estejamos vivenciando um estado de exceção sanitária em relação aos nossos direitos fundamentais. Daí eu novamente provocar a advocacia catarinense, que tanto gosto, de que veja as importâncias, né, de se ter comissões seccionais de bioética. Veja-se que, por exemplo, o Estado de São Paulo, que também não tem, tem uma legislação muito interessante de ser trabalhada, que são direitos do paciente no Estado de São Paulo. Ele estabelece muito claramente uma série de normas que estão espalhadas e muitas das vezes não são conhecidas. Legislações dessa natureza, especialmente também para pacientes com câncer, também temos uma legislação muito interessante aqui no Estado de São Paulo, que outros estados, com as suas respectivas comissões de bioética na OAB, conseguiriam também articular para fazer propostas, né, de coisas dessa natureza e mesmo também levar à advocacia local o conhecimento da bioética, né, para que isso, nós não temos isso na graduação, são pouquíssimas especializações. Veja, né? No âmbito da comissão, eu acabei de criar, na semana passada inteira, uma semana de aspectos práticos da advocacia em bioética. Está no YouTube gravado, gente, é só entrar lá que vocês vão ver isso. Foram 10 aulas sobre 10 temas, né, de coisas práticas da advocacia.
É claro que dava para ser mais amplo e mais profundo, inclusive para atrair profissionais de outras áreas para discutir, sim. Mas o meu foco era falar com os advogados. Olha, nós precisamos saber advogar nisso. Então, saibam aqui alguns dos recursos que existem para popularizar. Então, convido todos que estão assistindo para entrarem lá e verem também esses vídeos, que eu gostei muito do resultado final. E acho que uma comissão seccional ajuda em muito, não só a monitorar as políticas públicas de saúde que estão sendo efetivadas ali, como também ajudar no aconselhamento e no acompanhamento técnico da advocacia em matéria bioética. Veja-se só que agora, neste exato momento, nós estamos conversando, Mato Grosso está fazendo lockdown de Cuiabá e Vargem Grande. Por quê? O Estado estabeleceu, veja, o Estado do Mato Grosso estabeleceu um protocolo de, olha, se caso chegar nessas condições, tem que fazer, se caso X, tem que fazer Y. E Vargem Grande e... oi, mamãe, tem alguém muito fofo aqui dando um oi para você. É o meu João. Um beijo, João. Tudo bom, filho? Um abração, João. Mamãe já está indo aí esquentar a janta para ti, já. Fica tranquilo. E aí que o município, os dois municípios estabeleceram critérios, decretos que eram hipossuficientes, que não preenchiam os critérios que estavam previstos no decreto estadual. Aí o Ministério Público tomou a dianteira disso e entrou com uma ação civil pública. Mas era algo que a advocacia também poderia fazer, devidamente assessorada por comissões de bioética. Veja só, está hipossuficiente a proteção à saúde pública aqui, a saúde coletiva. Temos que atuar. Então é interessante da advocacia em bioética que ela permite não só nós trabalharmos em aspectos muito privados, muito pessoais, como é o caso de um testamento vital, é o caso de um planejamento familiar e tudo mais, mas também em questões empresariais, como é o caso da proteção jurídica de biotecnologia, como é o caso de proteção de empresas que atuam na área sanitária, como também na área de saúde pública, ao discutir a efetividade de questões de políticas públicas, o que é que está sendo eficaz, o que não está sendo eficaz e como nós vamos resolver isso por meio dos instrumentos jurídicos que nós temos para poder trabalhar com a bioética. Excelente. Henderson, eu tenho certeza que nós temos a necessidade de fazer um curso, enquanto nós não tivermos a possibilidade de te ter aqui pessoalmente, eu creio que nós temos que agendar um curso sobre o tema de bioética, né, pela escola superior, que eu acho que, ainda mais que não temos isso aqui em Santa Catarina, então vamos já logo agendar esse curso. E eu tenho certeza que o presidente Felipe Santa Cruz fez a melhor escolha ao te nomear presidente da comissão. Tu és indiscutível, né? A generosidade da nossa amizade. De jeito nenhum, é indiscutível o teu domínio sobre o tema. Já te ouvi falando por diversas vezes e sempre é algo que me motiva demais quanto ao tema, embora eu não atue na área da bioética, mas me confronta demais os teus apontamentos. Tenho certeza que todos os nossos espectadores gostaram muito de te ouvir, por isso a necessidade de continuarmos num outro momento. A Ana está aqui também corroborando com o que eu estou falando. Então, Henderson, só tenho a te agradecer em nome do diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, o Marcos Borges. Marcos Vinícius, tu deves já conhecê-lo aqui dos nossos Querido outros Marquinho, eventos. conhecido das quebradas de Marquinho. Marquinho, a gente tem que falar aqui Marcos Vinícius, mas Você tá pensando, Marcos, quando você falou Borges, não, Marquinho. É o Marquinho. Exatamente. Então, quero dizer da honra e da satisfação que foi te receber aqui. E quero te dizer que quando vieres a Santa Catarina, virás aqui falar para nós, mas também eu faço questão que tu venhas cozinhar aqui para nós. Eu faço né? questão Porque de comer aquelas massas que você posta fazendo
e que eu fico com vontade. Não vou cozinhar em Santa Catarina, não. O povo aí cozinha muito A bem. gente faz uma dupla cozinhando, então. Vamos fazer uma Pode dupla ser. cozinhando Pode ser. aqui. Podemos fazer uma dupla. Porque, olha, os pratos que tens feito ultimamente, para mim, assim, eu fico lá só passando vontade. Tá certo? Mas que logo estejas aqui. Amém. Eu não vejo a hora de poder estar aí. Conte comigo, tudo que a ESA puder, que eu puder contribuir com a ESA, com a advocacia catarinense. Santa Catarina foi um estado que estabeleci amizades tão profundas que eu me sinto pertencente a Santa Catarina e tamanho é o meu amor pelas pessoas com quem tenho amizade nesse estado. Então, tudo que eu puder ajudar, conte comigo. Que puder auxiliar na ESA, estou à disposição. O que a Comissão Especial de Bioética e Biodireito puder ajudar também, conte conosco, vai ser certamente um prazer. E sobre cozinhar, gente, não acreditem na Nanda, ela cozinha 3 vezes melhor do que eu. E a comida só surgiu, uma última curiosidade sobre comida e bioética, 2 curiosidades. Para mim, só surgiu há algum tempo atrás, quando terminou o 2º doutorado, que aí surgiu o tempo. Eu pensei, o que as pessoas normais fazem? Eu tenho que me tornar um adulto, né? Eu tenho que tornar um adulto funcional, tenho que aprender a cozinhar. E aí que surge a cozinha. Mas uma outra curiosidade sobre a bioética e comida é que a bioética ela é construída aqui no Brasil em lugares escondidos. Porque ela surge, no meio que ela floresce no Brasil, aliás, ela germina no Brasil durante a ditadura. E bioética pressupõe liberdade. Então, as pessoas marcavam congressos. Então, é célebre uma cena que o professor William, o saudoso professor William, me contou, de um congresso de cardiologia que eles marcaram nos porões da PUC de São Paulo. E aí sai o primeiro médico, ele olha, mas o senhor é gastrocirurgião? Não, mas tem uma artéria que passa, não sei o que lá. Aí os militares, ok. Aí passa um padre. Mas o senhor é padre, o que o senhor está fazendo nesse congresso? Ele falou, uns tratam do coração do corpo, outros tratam do coração da alma. E eles saíam, e um dos profissionais de saúde envolvidos nesse germinar da bioética no Brasil é Paulo Vanzolin, que é um médico, foi professor em Harvard. E para quem não conhece ele como professor, como médico, como profundo médico que é, grande médico que era, profissional da saúde, conhece Paulo Vanzolin como o sambista. Ele é da raiz de samba de São Paulo. Então, eles saíam daquelas reuniões, porque às vezes seriam interrompidas por militares, e iam para rodas de samba. E na roda de samba é que se discutia bioética, de modo que eu sempre vivia em ambientes bioéticos rodeado de uma grande mesa com muita comida. Porque é uma tônica dessa área. As pessoas adoram comer e estar umas com as outras, né? Então, é muito bonito de ver isso na bioética, e eu percebi isso ao redor do mundo. Também em outros lugares, com as suas histórias locais, eles também são assim. Então, nos Estados Unidos, quando eu estudei por lá, também era a mesma coisa. Grandes mesas, pessoas todas sentadas, comendo, debatendo e celebrando que estão ali consigo e vivas. Então, tá combinado. Próximo encontro, uma mesa grande, muita comida e nós discutindo bioética. Vai ser, com certeza, um momento de muita alegria, como todos, quando nós estamos contigo. Henderson, muito obrigada mesmo. Espero contar contigo mais vezes aqui. Um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo. Com certeza. Um beijo em todos. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau.